Amém, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Como o Marquinhos falou, nós estamos indo para os últimos capítulos, ou o último capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos meditar, irmãos, lá no capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 25. Então você abra sua Bíblia, por gentileza. Gálatas 5, 16 ao 25. Vou pedir também o Gabriel para me ajudar um pouquinho aí nos versículos. Gabriel, a gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje, irmãos. Quantos acharam, digo amém. Então vamos ler, irmãos. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar, irmãos. Eu peço que os irmãos neste momento orem pela minha vida e orem também para que a palavra venha a ser de compreensão ao coração dos irmãos nesta noite, para que Deus me use para falar a sua palavra e não falar aquilo que eu quero falar de mim, mas que eu seja usado para transmitir aquilo que Deus quer falar nesta noite. Então vamos orar, irmãos. Pai, haja visto, Deus, estamos, ó Pai, na Tua presença. Já entoamos louvores a Ti, Pai, que alegraram os nossos corações. Pai, e com certeza, com convicção, nós podemos dizer nesta noite que o Senhor se faz presente. E quando o Senhor se faz presente, Pai, há fartura de alegria. Aonde o Senhor está, o ambiente tem que mudar, Pai. Aonde o Senhor está, meu Pai, a tristeza dá lugar à alegria. A angústia sai e dá lugar à paz. Aonde o Senhor está, meu Pai, há um movimento diferente. Então, nesta noite, meu Deus, nós iremos fazer menção da Tua palavra, Pai. Ó Deus, a Tua palavra é aquela que liberta, aquela que dá vida, meu Deus. Então, nesta noite, Pai, eu me entrego nas Tuas mãos, porque Tu sabes que eu sou carente da ação do Teu Espírito. Eu preciso do Senhor, Pai, em todos os momentos e áreas da minha vida. Usa, meu Deus, para falar a Tua palavra ao coração dos Teus filhos nesta noite. E ao sairmos, ó Pai, deste culto, possamos ir para os nossos lares entendendo que o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, para que nós venhamos entrar no texto lido, eu preciso voltar ao Gênesis. Eu
preciso voltar à origem. E nós, olhando para Gênesis, nós vamos entender que quando o Senhor Deus criou o homem, Deus o criou perfeito, porém limitado. A criação de Deus era perfeita, porém Deus o criou também limitado. Perfeito, pois foi soprado de Deus o fôlego de vida. Limitado, pois foi criado do pó da terra. Deus, amados, no começo, na origem, tinha um contato perfeito com o homem. E esse contato se dava ali no jardim antes do pecado. Deus deu uma liberdade plena para que o homem vivesse em seu mundo, ou seja, no jardim, e ainda tivesse uma comunhão com Deus que é espiritual. Ou seja, Deus deu uma liberdade ao homem para viver no mundo e ainda com uma comunhão perfeita com Deus que é espiritual. Então não havia dificuldade para o homem viver no natural e viver também o sobrenatural de Deus. Lá em Gênesis 3, o 8 e o 9, já vou pedir para o Gabriel colocar para mim ali, Gabriel, por gentileza. Gênesis 3, 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O 9, por favor, Gabriel. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? A Bíblia fala que, lá em Gênesis 3, 8 e 9, que na viração do dia, ou seja, ao cair da tarde, Deus se apresentava no jardim para ter contato com o homem, tudo natural e sem impedimento. Deus, na viração do dia, se apresentava no jardim e tinha um contato pleno com o homem. E era assim natural, irmãos, Deus passeava. E não tinha impedimento para que o homem tivesse o contato com Deus e Deus o contato com o homem. Agora eu gostaria que você também notasse lá em Gênesis 3:4, por favor, Gabriel, me ajuda aí, varão. Gênesis 3:4. Vai dizer assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Na outra versão que eu estudei em casa, a versão está assim: certamente vocês não morrerão. A serpente estava ali, ludibriando a mulher, porém aqui a serpente, ela cita vocês. Adão não estava presente na conversa com a serpente, com a mulher. Mas a serpente disse para a mulher: vocês comerem da árvore, vocês não vão morrer. Mas até então a conversa era com ela. E ele já incluiu Adão também nessa conversa, e incluiu Adão que se ele comesse da árvore a qual Deus falou que não comesse, não morreria. Ou seja, o plano da serpente, de Satanás, era afetar a coroa da criação de Deus, que era o homem e a mulher, e consequentemente afetar toda a criação. O plano era que ele pudesse afetar o casal no jardim e, consequentemente, isso passaria para toda a criação. Enquanto que Deus aqui traça um plano para que o homem tenha comunhão com ele, o diabo traça um plano para que o homem perca essa comunhão com Deus Pai. E quando esse pecado que a serpente lança no coração do homem e da mulher, o pecado consumado no coração do homem e da mulher, ambos, eles começam a elaborar uma maneira de tentar cobrir o seu pecado. Ou seja, reverter a perda da pureza nos seus corações. Eu quero que os irmãos se situem aqui comigo, irmãos. O plano era perfeito. Deus tinha um contato perfeito e pleno com o homem. A serpente lança
os desejos no coração da mulher, que pega da árvore, come da semente, do fruto, dá ao seu esposo. Aí acontece o que nós vamos narrar aqui adiante. Eles então, com o pecado consumado no coração, eles tentam de uma maneira reverter este pecado, olhando para a perda da pureza do coração deles. Em Gênesis 3:7, coloca para mim, Gabriel, por gentileza. Gênesis 3:7. Naquele momento, qual o momento? Que eles tomaram do fruto da árvore. Seus olhos se abriram e eles perceberam que estava nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Eles juntaram folhas de figueira para se cobrir, tentando com seus conceitos voltar a poder olhar para Deus e entrar na sua presença. Eles perdem a pureza, se escondem de Deus, traçam um plano no coração. Nós vamos fazer uma roupagem, porque Deus vai se apresentar de novo no jardim. Então nós vamos poder falar com Deus. Eles preparam uma roupa para se cobrir, para que quando Deus voltasse, eles pudessem entrar na presença de Deus. Mas que quando Deus chega e eles escutam o passo de Deus no jardim, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. Eles se esconderam, fizeram roupas de figueira, cobriram-se, mas mesmo Deus, sabendo do pecado do homem, ainda o procura e elabora um plano para novamente trazer a comunhão. Os irmãos estão aqui comigo, irmãos? Estão entendendo bem? Digam amém, se estão entendendo. Amém? Do versículo 11 ao 20, lá de Gênesis 3, Deus os adverte, Deus começa a advertir, e lança as consequências do seu pecado. Do 11 ao 20, Deus começa a trabalhar ali. Mas por que vocês pecaram? Aí a mulher, a serpente me deu, a mulher que tu me deste me deu de comer, foi a serpente, aquela trama toda. Deus começa a tratar do versículo 11 aos 20 e lança a consequência dos seus pecados. No versículo 21, eu quero que os irmãos entendam isso para pregar a mensagem, irmãos. Pega comigo aqui. No versículo 21, coloca para mim, Gabriel. Entenda aqui, irmãos. E o Senhor, leia a igreja comigo, por gentileza. Amém. No primeiro, o que tinha feito o homem e a mulher? Eles cozeram o quê? Roupa feita de folhas de figueira. Eu pergunto para vocês, foi suficiente? Não. Isso era o desejo do homem, cobrir a sua nudez para que pudesse entrar na presença de Deus. Olha o homem agindo aí, irmãos. Só que aqui no versículo 21, Deus, olha só que interessante, Deus mata um animal e com a pele faz roupas para Adão e Eva. Esse sacrifício deste animal inocente, com seu sangue derramado, já aponta para Cristo, que derramaria seu sangue inocente morrendo na cruz para nos livrar do pecado, para nos livrar da condenação eterna e novamente restaurar um novo caminho de acesso à comunhão com Deus. Olha o plano perfeito de Deus, irmãos. Deus mata este animal, tira a sua pele, faz roupa para o homem e a mulher se cobrir, com certeza, simbolizando ali um sacrifício que deveria tapar ou cobrir o pecado deles, já apontando para Cristo que morreria com seu sangue inocente na cruz pelos nossos pecados. Enquanto que Satanás, o diabo, ele lança os seus artifícios para tirar o homem da presença de Deus, Deus não tem plano B. Deus tem um plano A que está ativo, está em ação. E Deus então começa a trabalhar de maneira que nós vamos na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que tudo isso aconteceu, irmãos? Que eu falei aqui.
Tudo isso aconteceu porque entrou no coração do homem uma força destruidora, que é os desejos da carne. O que fez com que acontecesse todo esse episódio foi uma força que estava dentro da mulher, que o levou a tomar a decisão contrária à vontade de Deus. Aí está um embate, aí está uma luta, aí está uma peleja, aí está uma batalha. Aquilo que entrou no coração da mulher foi contrário à vontade de Deus. Vamos adiante, irmãos. Antes do Senhor Jesus morrer, antes dele ressuscitar e ascender os céus, ele anuncia um plano infalível. Antes dele subir, ele lança um plano. Ele anuncia a promessa da vinda do Espírito Santo. Em João 14, 27, eu até já escrevi aqui, se o Gabriel quiser colocar, diz assim, ó: deixo a paz a vocês. Ali é diferente. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Esse contexto de João aqui é o Senhor Jesus Cristo já anunciando a vinda do Espírito Santo. Ou seja, ele estaria subindo, mas estaria enviando o Espírito Santo, e ele fala: eu vou deixar para vocês a minha paz. Não a dou como o mundo dá. Aí ele fala: não se perturbe, nem fique com medo. Irmãos, essa é a ação do Espírito Santo, que em meio à aflição do mundo, nós temos paz. Em meio à tribulação do mundo, o Espírito Santo que habita em você te dá paz, traz paz ao teu coração. Você pode estar passando pelo vendaval, irmãos, um problema muito sério, mas o Senhor Jesus Cristo falou que antes dele subir, ele falou: eu que vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador, ele estará com vocês todos os dias. São todos os dias, ruins, bons, todos os dias você tem o Espírito Santo para te consolar, para te confortar. No decorrer da história, nós vamos olhando para a história, esses desejos, irmão, da carne, ela tem destruído civilizações. Os desejos da carne, eles têm amarrado povos e distanciado o homem de Deus. Isaías 59 diz assim, ó: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isso já é Isaías 500 a 600 anos falando, antes da vinda de Cristo. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Somente o pecado faz separação. Mas já visto que nós temos a presença do Espírito Santo. Aí nós vamos entrar propriamente na mensagem. Paulo aqui no capítulo 5, do 16 ao 25, o apóstolo Paulo ele vai tratar de duas forças que atuam dentro do ser humano, e essas forças, elas se opõem uma à outra. E eu coloquei aqui uma frase que me chamou a atenção, quando eu estava preparando, que é o seguinte: você pode ser espiritual e viver no mundo natural. Agora, você não pode ser natural e viver no mundo espiritual. Conseguiram pegar? Você pode ser espiritual e viver no mundo natural. Agora, você não pode ser natural e viver no mundo espiritual. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 ao 14, diz assim, ó, ele cita lá em Coríntios: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Por que eu falo que o carnal não pode viver o mundo espiritual?
porque eles não entendem das coisas do espírito. Agora, o espiritual, ele discerne as coisas naturais. Você não pode, sendo carnal, viver espiritualmente. Agora, você espiritualmente, você pode discernir o que é carnal. Ou seja, para viver o mundo espiritual, tem que haver uma transformação. Você não pode viver os dois mundos que constantemente estão se opondo um ao outro. E na mistura desses dois mundos, irmãos, um sairá perdendo. E qual é esse mundo? Na mistura do espiritual com o carnal, misturou os dois mundos. Quem sai perdendo? Aí você pode falar, Samuel, o espiritual é mais forte. Não, irmãos. Quem ganha é o carnal. Não há mistura. Espiritual não se mistura com o profano. O espiritual é santo, separado. Por isso que lá em Pedro fala que nós somos geração eleita, povo de propriedade de Deus, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Novamente eu digo, não podemos viver o espiritual estando no profano. Paulo aqui, ele enfoca que eles receberam a liberdade em Cristo, os Gálatas, e estavam querendo viver como se ainda fossem escravos. O versículo 5 fala sobre a liberdade em Cristo. Tiago começou a trazer essa mensagem. Paulo começa a dizer que eles já estavam libertos por Cristo, mas eles estavam querendo viver como se ainda fossem escravos. E eu quero dividir o texto lido, irmãos, em 3 partes. O que nós lemos aqui eu quero dividir em 3 partes. A primeira parte, eu vou dar o nome de batalha, que é do versículo 16 ao 18. Segunda parte, as armas dos lutadores, do 19 ao 23. E a terceira parte, o desfecho da batalha, 24 ao 25. Eu quero entrar no primeira parte, a batalha. Leia comigo o 16 e o 18, ao 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui no versículo 16 tem uma palavra que nós podemos notar. Por isso digo, vivam. A palavra vivam, ela é oriunda do verbo viver, que expressa um desejo ou uma ordem. Ou você aceita como desejo de viver, ou uma ordem explícita, vivam. E esta palavra vivam, ela está relacionada com o tempo presente. Ou seja, a palavra vivam não quer dizer que não vivam no passado, ou então, tampouco vivam no futuro. A palavra expressa para a posição do hoje, vivam pelo Espírito. Não é que vocês viveram, ou que vocês vão viver. A palavra é, vivam agora pelo Espírito. Vivam o hoje. Paulo diz que outrora os Gálatas viviam nos deleites da carne, escravos das leis e sem liberdade. Mas que hoje, no tempo presente da carta escrita, estavam vivendo sob a liberdade do Evangelho com uma luta interna, os querendo escravizar aos desejos da carne que ainda imperavam em seus membros. Eles estavam ali sendo instruídos pelo apóstolo Paulo a uma liberdade, mas eles estavam numa luta interna, fazendo com que eles voltassem a ser escravizados novamente
pelos desejos que imperavam nos seus membros, nos seus corações. Eu vendo uma pregação do pastor Luciano Subirá, isso aqui foi interessante para mim, que me chamou a atenção, eu coloquei até na mensagem. O pastor Luciano Subirá, uma vez, ele conta que um membro da igreja disse assim, após o batismo: pastor, o velho homem ficou naquela água do batismo. Aí o pastor disse assim: não ficou. Ele está com você aí, todo molhado. Eu tinha uma mentalidade também da mesma maneira. Eu achava que quando a gente fosse no batismo, os nossos pecados iam todo pela água, né? Se batizou, a água levou todos os pecados. E o velho homem ali morreu. Aí o pastor falou assim: não morreu não. Ele está aí dentro de você, todo molhado, igual a você. Ou seja, irmãos, a herança do pecado, nós vamos carregar o velho homem todos os dias da nossa vida. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses 3,5, ele diz assim, ó: assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Paulo, ele usa o verbo façam, e esse façam aqui, irmãos, façam morrer a natureza terrena de vocês. Ela é pessoal, ou seja, matemos todos os dias o velho homem, façam morrer. Eu tenho que fazer morrer todos os dias o velho homem dentro de mim que habita ainda. Irmãos, Deus aqui, quando nós fomos resgatados, Deus não aniquilou ainda a nossa natureza carnal, não fomos aniquilados ainda. Ela está dentro de você, está dentro de mim. A natureza pertence a nós ainda. Eu não posso matar a natureza carnal do meu irmão. Vamos falar para o Marquinhos aqui: Marquinhos, eu não posso matar a sua natureza, é pessoal. O Marquinhos tem que matar a dele todos os dias, assim como eu tenho que matar a minha todos os dias. Deixa eu me situar aqui, irmãos. E como vamos fazer isso, irmãos? Como que você vai conseguir matar a tua natureza carnal todos os dias? Será que eu tenho uma resposta dos irmãos? Como é que você vai conseguir matar? Oi? Ô, glória. Vivendo pelo Espírito, andando pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito. Eu vou trazer uma ilustração aqui, irmãos. Digamos que somos uma casa. Eu sou uma casa, você é uma casa, o Marcelo é uma casa, Dinei é uma casa, o Tony é uma casa. Construção. Nós somos uma casa com muitos cômodos. E todos os cômodos fechados, com chaves, e estão todas em nossas mãos. Eu sou uma casa. Minha casa é cheia de cômodos. E todas as chaves estão em minhas mãos. Eu, como vocês, nós temos a prerrogativa de abrir ou não todos os cômodos, porque a chave está na minha, está na sua mão. Você abre ou não? À medida que eu abro o cômodo, eu vou para o interior do cômodo. Dentro do cômodo, irmãos, eu vou sendo moldado. Eu vou ser moldado com o ambiente interno deste cômodo. Eu estando no cômodo, eu posso sair e fechar, ou posso querer ficar lá dentro e ser moldado. Aí eu digo uma coisa para você, irmãos. Entenda que a mensagem, nós vamos chegar lá. Talvez os seus cômodos são atraentes e prazerosos. Porém, serás moldados e escravizados ao ambiente e perder os sentidos do mundo real. Esse cômodo aqui que eu estou falando, irmãos, todos nós temos. Está em todos nós. Você tem, eu tenho, nós temos. Em contrapartida, quando queremos ser guiados pelo Espírito Santo,
ele nos dá um entendimento de fecharmos estes cômodos e nos trazer a liberdade de sabermos que as chaves estão em nossas mãos, porém eu não tenho prazer em abri-las. O Espírito Santo me condiciona a viver em plena liberdade. Esse é o primeiro. A batalha. Essa batalha está constantemente dentro de nós, irmãos. É como se fossem cômodos que nós podemos abrir ou fechar. Eu quero ir para a segunda parte. As armas dos lutadores. Versículo 19 ao 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Segundo, as armas dos lutadores. No versículo 19, tem uma frase: as obras da carne são manifestas. Também podemos dizer: as obras da carne se manifestam. Quando nós falamos de obra, irmãos, ela vai se concluir quando, perdão, irmãos, quando falamos de obras, ela vai se concluir que precisa ser feita. Exemplo, olha aqui, um prédio na planta. Estou entrando na área do Marquinhos aqui. O Marquinhos tem uma planta lá. Ele está estudando uma planta. O Marquinhos entende a planta toda. A planta está no papel. Se não haver uma obra, se o Marquinhos não chamar lá um mestre de obras, os pedreiros e tal, ela não vai sair do papel. Paulo fala sobre as obras da carne. Obras têm que ser feitas. Ou seja, a obra da carne só aparece, só se apresenta porque alguém a faz, alguém a pratica. Ela está no papel. É obra da carne, imoralidade, aquela coisa toda. Nós falamos aqui. Ela está no papel. Mas se eu começar a colocar em prática, a começar a fazer as obras que só eu posso fazer, ela vai sair do papel. Ela vai se formar. Ela vai se materializar. Paulo trata os prazeres da carne como obras. E aqui eu separei essas obras nesses contextos. As obras que são contra mim, as obras que são contra você. Olha só, aquilo que praticamos que logo nos ofende, logo nos ataca. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essas obras, quando praticamos, é diretamente a nós, ao nosso corpo, a nossa morada, que é o Espírito Santo. As obras que são direcionadas contra Deus, idolatria e feitiçaria. A Bíblia fala que murmuração é como se fosse feitiçaria. Quando nós começamos a colocar as obras em práticas, nós começamos a lutar contra nós mesmos, ofendendo a nós mesmos, ofendendo a Deus, ou contra o meu próximo, que é ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas. Quando eu materializo essas obras, ou eu entro em contato assim diretamente contra mim, diretamente contra Deus, ou diretamente contra o meu próximo. Podemos dizer assim: eu não me encaixo no grupo contra mim, eu não pratico a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem. Mas talvez eu estou fazendo uma obra que está indo de encontro ao meu irmão, que pode ser o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira. Essas obras aqui, irmãos, são da carne. Eu não pratico as outras, mas essa aqui eu posso me encaixar nelas.
Mas Paulo adverte que o fim é: aqueles que praticam essas coisas herdarão o reino de Deus. Irmãos, olha como é profundo essas coisas. Essas obras da carne aqui, irmãos, não está. Aqui Paulo está escrevendo, não é para incrédulo. Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está escrevendo para mim e para você. Essas obras estão dentro de nós, elas são obras. Elas só se materializam quando eu as pratico e faço. E eu posso, contra mim mesmo, contra Deus e contra o meu próximo. Estou terminando já, irmãos. Um pouquinho de paciência, por favor. No versículo 22, Paulo ele diz que a arma do Espírito é o fruto. Mas o fruto do Espírito. Quando falamos de fruto, irmãos, é como que um agricultor. Ele planta, vai cuidando, dando atenção, e quando menos espera, vem os frutos. Nas obras, nós temos que mortificar, ou seja, matando aos poucos. Enquanto com o Espírito, nós temos que ter uma vida diária e constante, cuidando, zelando, e os frutos vão aparecer. As obras nós temos que mortificar. Agora o Espírito não, nós temos que trazer vida. Nós temos que dar vida. Nós temos que cultivar, zelar, para que o fruto venha aparecer. E os frutos também eu separei em 3 grupos. Os frutos com Deus: amor, alegria e paz. Esses são os frutos com Deus, irmãos. Os frutos com o meu próximo: paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. E fruto comigo mesmo: mansidão e domínio próprio. Paulo diz que quando esses frutos são manifestos, não há lei, ou seja, há liberdade. Ou seja, tem liberdade. Quando você tem amor, irmãos, quando você tem alegria, quando você tem paz, quando você tem paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, irmãos, aí há liberdade. Aí não tem prisão. O Espírito Santo, ele dá fruto dentro de você que te traz liberdade. Os seus frutos apontam para Deus, comigo mesmo e com o meu próximo. Eu quero perguntar: os frutos que você pratica, que dá em sua vida, ela está apontando para Deus? Ela está apontando com você mesmo? Esses frutos apontam para o seu próximo? Se isso acontece, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero ir para a terceira parte final. O desfecho da batalha. 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Paulo é enfático em afirmar que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Paulo está dizendo que não vão crucificar, ou que irão crucificar. Paulo está dizendo assim: os que estão em Cristo crucificaram. Você que está em Cristo, você não vai ter que crucificar a sua carne. Você que está em Cristo, você já crucificou. Paulo está afirmando que já crucificaram. Os seus desejos e paixões não podem exercer lugar em suas vidas, porque vocês já crucificaram a carne, porque vocês estão em Cristo. Paulo escreve: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não pode se desconectar o viver e o andar. Eu não posso viver no Espírito e não andar. Eu não posso andar no Espírito e não viver. Não há desconexão aqui. Tem que estar conectado. Eu tenho que viver e tenho que andar. Eu tenho que andar e tenho que viver. Você não pode viver e não andar. Não se separam, irmãos. A vida de um cristão com Cristo, você anda,
Você vive pelo Espírito. Eu gostaria de encerrar citando Colossenses 3, 10 e 17. Você bota para mim, Gabriel, por favor? Colossenses, para encerrar, irmãos. 3, 10 ao 17. Paulo fala à igreja de Colosso: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus.